Olá, queridos, minhas queridas, como é bom nós termos comunhão no Senhor e através da sua palavra. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que fala sobre propósito. Uma das coisas mais difíceis de se entender, então eu quero falar com você hoje sobre 3 características das pessoas que têm propósito, para que você possa identificar se realmente você já estabeleceu, já entendeu o propósito de Deus na sua vida. Mas antes de mais nada, eu queria que você se inscrevesse no meu canal, caso não tenha feito ainda, apertasse o sininho para receber as notificações. Eu coloco 2 mensagens por semana no meu canal, então é importante que você saiba assim que ela entrar, não é? Para que a gente possa conversar e aprender juntos do Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre propósito. Você entende o que é ter um propósito? Um propósito é uma coisa muito ampla, não é? A gente não pode dizer que há um propósito genérico. Você pode ter um propósito na sua vida familiar, por exemplo. Tem pessoas que querem se casar, querem casar cedo, outros querem ter filhos, né? Muitos filhos, outros não querem ter filhos, querem focar sua vida em outras coisas. Tem o propósito também ministerial, quando você serve ao Senhor com algum direcionamento, com algum dom específico, isso é um propósito ministerial. E tem também propósitos na sua carreira, no seu chamado. Então, o propósito é uma coisa muito genérica. Deus tem propósito para a nossa vida. O propósito maior é glorificar o seu nome, honrá-lo como nosso Deus, buscá-lo, servi-lo em todas as coisas que fazemos, constituindo uma família, tendo um ministério próspero e desenvolvendo uma carreira. Mas o que é importante que nós saibamos é que nós precisamos entender e saber o propósito de Deus para as nossas vidas. E tem uma característica muito importante na pessoa que entende qual é o propósito. Primeiro, a pessoa que entende qual é o propósito, ela é motivada, porque ela sabe que Deus a criou com aquele propósito, com aquele destino, com dons e talentos que vão servir bem dentro daquela atividade, né? Dentro daquela carreira, dentro daquele desenvolver, né? Da sua própria personalidade, dons e talentos. Nós fomos criados para florescer num lugar específico, e o lugar específico é dentro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito. Então, se a pessoa entende isso, ela é altamente motivada. No texto da palavra de Deus, em Filipenses 1, 21 a 26, Paulo diz o seguinte: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está aqui estabelecendo o seu propósito maior de vida. Ele queria viver integralmente com tudo que ele fazia para Cristo. E o morrer era lucro, porque ele já ia estar na presença de Deus. Aí ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, se eu vou continuar vivo aqui na carne, né, e se isso vai trazer um fruto, eu não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Em outras palavras, Paulo diz assim: o propósito da minha vida é viver para Cristo. Morrer é lucro, porque eu vou estar na sua presença. Mas eu não sei o que eu escolho, porque se eu viver, eu vou investir no meu trabalho e na vida de vocês, né? Da igreja de Filipenses. Ele estava falando com os filipenses, com a igreja, com o povo da igreja de Filipos. E ele estava dizendo: olha, se eu ficar, eu vou investir em vocês, vocês vão ter progresso, né? Progresso na fé, vocês vão crescer em intimidade com Deus. Então eu fico indeciso se eu quero ficar para ajudá-los ou se eu quero estar com Cristo. Mas o que esse texto mais enfoca,
que eu acho que a gente precisa entender é que ele entendia qual era o propósito, e o propósito era servir a Jesus e glorificá-lo. Então, ele estava até indeciso, o que eu vou fazer? Se eu ficar vai ser bom, se eu for também melhor ainda, incomparavelmente melhor. Então, nós temos que ter esse entendimento também para as nossas vidas. Qual é o propósito que Deus tem estabelecido para nós? Vocês sabem que eu comecei uma consagração agora de 21 dias para pedir revelação. E eu tive um sonho que foi muito impactante para mim. Foi Jesus falando comigo. Eu chegava na margem de uma praia, assim, na areia, e eu vi um homem e ele estava com peixes na mão e ele falava assim: eu vou preparar para você. E depois eu ouvi uma voz que dizia assim: apacenta as minhas ovelhas. E eu entendi que era um sonho de revelação que Deus estava me dando naquele momento que eu estava me consagrando. E me fez lembrar daquela passagem que Pedro viveu com Jesus, quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele ressurreto teve aquele encontro com Pedro e os discípulos na praia, onde ele preparou uma refeição matinal para eles, né, com peixe, assando os peixes, né, e os pães. E ele fala então com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus, né, fez de Pedro o grande líder da igreja primitiva. E com esse sonho de revelação, com essa palavra, eu entendi que o propósito da minha vida agora, nesses dias, né, estou fazendo aniversário agora, esses dias, e Deus falou comigo: o propósito da sua vida é apacentar as minhas ovelhas. E Deus tem me chamado para ser pastora, né? Pastora de pessoas. E você que está me ouvindo está de alguma forma sendo pastoreada por mim, porque você está recebendo o ensino da palavra de Deus, né? Através da minha vida. Mas voltando aqui, a pessoa também que entende o seu propósito, ela é trabalhadora. Porque ela tem foco, ela entende o que ela deve fazer. Então ela trabalha para cumprir esse propósito, porque o propósito passa a ser, sabe, a motivação da sua vida, aquela chama que faz arder o seu coração, que faz te levar a levantar todos os dias e trabalhar, não é? Então a pessoa que tem propósito tem como característica ser uma pessoa trabalhadora. Ela sai daquela letargia porque ela entende para o que ela foi criada e para que ela foi chamada. Então ela trabalha. O texto lá em Provérbios 14, 23 diz assim: em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Ou seja, quando você entende para o que você foi chamado, o propósito de Deus na sua vida, você não vai ter só conversa, né? Não só lero, você pode até ter um discurso inflamado, né? Colocar a sua opinião, estabelecer metas, mas não vão ficar só em palavras vazias, mas você vai colocar aquilo em prática, porque você vai querer o fruto, o resultado, né, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, você vai arregaçar as mangas e trabalhar. É como eu podia ter ouvido isso de Deus, né, de Jesus: olha, apacenta as minhas ovelhas, e ficar em casa, né, fazendo as minhas coisas, organizando a minha casa, cozinhando, arrumando, estudando, e ali quietinha no meu canto. Não, mas eu saí de lá hoje, me arrumei, estou aqui para falar com você, me reúno com pessoas, ministro na igreja, ligo para pessoas, quero saber o estado que elas estão, dou um conselho, porque eu não posso, entendendo o meu propósito, ficar sem agir, mas Deus espera que eu haja. Então, quando você entender o propósito de Deus para a sua vida, haja. Haja em todos os âmbitos, né? Todas as esferas da sua vida. Na familiar, por exemplo, Deus te dá uma direção. Se você é mulher, por exemplo, seja sábia, edifica a sua casa. Se você é homem, estabeleça a liderança, invista na liderança,
cuide da sua casa, a proteja no Senhor, sabe? Trabalha, seja intencional naquele objetivo. Na sua carreira, por exemplo, Deus te chamou para ser um médico, uma professora, faça com esmero, se desenvolva, não fique estagnado não, faça cursos. Hoje a gente tem tantas facilidades, né, de adquirir conhecimento sem sair de casa, online, ouvindo estudos, procurando experts em diversas áreas, buscando conselho, buscando conhecimento. Então invista, arregace as mangas, trabalhe, adquira o conhecimento, mas ponha em obra todo o conhecimento adquirido, tá bom? Eu quero exemplificar aqui, eu achei muito interessante que eu estava assistindo um podcast de uma influencer aí, e ela estava dizendo dos grandes ricos, né, as riquezas da terra, como essas pessoas às vezes só olham para si e não investem em propósitos. É lógico que tem muitas pessoas ricas que gastam as suas fortunas com projetos e propósitos até para abençoar outras pessoas. Mas tem alguns que são realmente muito, muito mesquinhos. E ela estava citando essas pessoas. E quando ela citou essas pessoas, o entrevistador virou para ela e disse assim: mas e você? O quanto você investe por mês em caridade? Enquanto você investe por mês na área social? Ela não soube responder, ela ficou toda embargada, ficou assim meio sem jeito, como se tivesse sido pega de surpresa. Por quê, meus queridos? Porque não adianta a gente ter discurso e não colocar em prática. A palavra de Deus mesmo nos encoraja a isso. A fé, ela é vazia se ela não vier carregada de obras. A sua fé tem que ser evidenciada através das suas ações. Então, uma pessoa que entende o propósito de Deus para a sua vida, primeiro, ela é motivada. Segundo, ela é trabalhadora. Em terceiro lugar, ela é bem-sucedida. Há frutos, né, do entendimento e do investimento nesse propósito. A pessoa que entende o seu propósito tem bons frutos. A gente vê bom sucesso na vida daquela pessoa, não é? A gente conhece aquela parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, de 14 a 28, eu não vou ler todo o texto aqui, se você quiser conferir, vá lá. Fala de um senhor que se ausentou, né, do seu país e deixou os seus bens com seus servos. A um, ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um. O que recebeu 5, aqui diz assim que ele logo saiu, imediatamente saiu a negociar e ganhou mais 5. O que recebeu 2 também trabalhou e angariou mais 2. Mas o que recebeu 1, sabe o que ele fez? Ele enterrou aquele talento. E aqui quando fala de talento, não é um dom, uma habilidade, não. Era uma medida em prata. Ou seja, era algo físico que o Senhor tinha dado e que eles podiam trabalhar para ter lucros, né, rendimentos. O que ganhou 5 fez isso, o que ganhou 2 fez isso e multiplicou a sua renda. Mas o que tinha 1 enterrou. E quando o Senhor chegou, pediu o relatório, né? Aquele que tinha ganho 5 deu 10. E o Senhor disse assim: parabéns, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te levantarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aquele que recebeu 2 também multiplicou, devolveu 4 e teve o mesmo elogio do Senhor. Mas aquele que recebeu 1 e enterrou, o Senhor o reprovou, disse assim: servo mau e negligente. Você poderia ter pego, se você teve medo de investir, você poderia ter pego esse talento e ter colocado nos bancos que daria o seu lucro. E Deus o reprova, né? Diz: servo mau e negligente, saia da minha presença, né? Jesus não aceitou aquela pessoa. E isso é muito sério, gente, porque um dia nós vamos estar diante de Deus, né? E vamos ser provados em todas as coisas. Você já imaginou se Deus te deu um propósito de vida? Deus te deu, não. Com certeza Deus te deu. Não é ser. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um destino para cada um de nós. Não é?
um propósito específico, uma qualidade, um dom, uma habilidade que Deus quer que você use para o seu reino, para que, né, Deus seja glorificado através da sua vida, e você não pode enterrar, você tem que multiplicar, porque aquele que entende o propósito é bem-sucedido em tudo que faz, e você entende aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos e multiplica e recebe do Senhor o elogio, a recompensa, não é? Daquilo que você fez para o Senhor um dia, não só aqui nessa vida, mas também na eternidade. Então eu quero deixar essa palavra para você, para que você se examine, e caso você não entenda o seu propósito ainda, busque do Senhor, e uma vez que você entendeu, você possa vivenciá-lo, para que você seja motivado, para que você seja trabalhador e para que você seja bem-sucedido. Então é isso. Que essa mensagem possa tocar o seu coração e te transformar em nome de Jesus.